Estamos ao vivo! Eita! Ao vivo. Começa bom, começa rindo é bom. Ai, ai. Muito bem, muito bem. Começando Despretensão 2021. Primeiro Despretensão do ano? O que será? A gente deveria começar o ano todo mundo nu, né? Assim, tipo... Mas o horário não permite, que são 5 horas da tarde. Nos extras, a gente pode fazer um... Ia dar um ibope tremendo, viu? Eu vou falar que outro dia eu fui fazer uma reunião e eu, às vezes, trabalho de top. E eu esqueci que eu estava de top, uma reunião super séria. Eu entrei, aí eu não me olhei na tela, né? De repente, gente, desculpa, eu sei que eu estou encantadora, mas eu não consegui me segurar. Pode ser uma ideia de despretensão. É isso a ideia de hoje, conversar sobre ideias de despretensão. Ai, muito bom. Quem vai muito bom, Brasil. Eu estava falando aqui, o microfone fechado, então boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, de todos os mundos, né, que estão nos vendo. Hoje o nosso Despretensão, ele tem um tema totalmente despretensioso, porque sonhar, não tem mais nada tão despretensioso como sonhar, porque às vezes a gente nem controla os nossos sonhos, né? Então acho que isso quando a gente está dormindo, né? Quando a gente está acordado, às vezes a gente controla eles, que talvez não seja uma coisa muito boa. E a gente tem muitas novidades para contar hoje também, né? Das coisas que vão acontecer nesse ano. Então, bem animador, né? Então, eu sou o Herbert e quero dar uma boa tarde para a gente começar o nosso Despretensão 2021. Feliz ano novo para todo mundo. Viva fevereiro. Se apresentem aí para a galera também, gente. Boa tarde, então. Eu sou a Aline Bento. Já apareci aqui em alguns momentos do ano passado, pelo convite da Carol. E vamos seguir juntos aqui por mais esse ano. Falo aqui da Bahia, no sul da Bahia. E estou super empolgada para essa nova temporada, para esses encontros, para essas prosas de meio de semana, para fazer a gente esperançar e ficar mais empolgado com essa vida. É isso. Passo a bola. Oi, eu sou a Miriam, estou aqui chegando com esse pessoal lindo, já tive como convidada no outro Despretensão, que a gente falou sobre casa comum, mas estou muito feliz com essa nova parceria que a gente está fazendo entre o Despretensão, entre a Carol Zanotti e a Fábrica dos Sonhos. E muito feliz a gente poder falar desse tema, né? Que é um tema que me toca, que eu gosto pra caramba. E a gente no começo estava falando, né, de arrancar a roupa, mas acho que é muito isso mesmo. Nesse calor é o que todo mundo pensa, mas que muita gente não fala, eu acho. E você, Carol, quer falar o que hoje? Mas se mais alguém falar para arrancar roupa, eu não me seguro mais, não. E acho que a ideia é essa, a gente ficar nu, né? A gente ficar nu diante de todos. Despretensão, ele despe a pessoa, né? E o gostoso é de falar, inclusive, que o rei está nu. Nós ousamos aqui falar que o rei está nu. Olha, Oxalá 2021 traga temas e propósitos e prosas, né? Como a Aline fala tão carinhosamente, e sonhos, né? Totalmente peladões, né? Que a gente possa sentir na pele, né? E voltar a sentir na pele tudo e todes, né? É ano de Mamãe Oxum, né? Então, eu peço a licença, né, na crença das pessoas, mas tomo ela como mamãe também, e gostaria um dia de tomar esse banho de cachoeira, né, com cada um de vocês, todo santo dia que assistem a Despretensão.
A ideia da gente começar esse ano fazendo uma reunião não é aquela reunião chata, é uma reunião que desnuda, de fato, né, e que traz nessa pureza, né, da resposta, que não são das crianças, mas são respostas, às vezes, pueris, de um cadinho no meio da semana, dessa felicidade, desse gosto bom, desse sentir na pele e no coração a palavra de cada um aqui. E que essa palavra se faça carne, né? E que ela possa ser gerada. Eu tenho um prazer imenso de ser convidada hoje por esses três existentes nesse planeta, porque hoje eu me faço convidada, como em todos os próximos Despretensão. Muito obrigada, Fábrica dos Sonhos, muito obrigada por me acolher, por me ver nu e dizer: o rei está nu, Carol, vamos embora juntos. Opa, será que a gente consegue enxergar a roupa do rei, né? Ou será que a gente vai realmente ver o rei nu? E essa é uma questão que agora me deu na cabeça, né? Acho que tem muita gente que ainda enxerga a roupa do rei, né? No caso aqui do presidente. Então, estão vendo que ele fala que está vestido e a gente está acreditando, né? Como muita gente acredita, eu não. E acho que trazer a Fábrica dos Sonhos, assim, acho que a gente terminou o Despretensão do ano passado, né, conversando, né, Carol, tipo, a gente fez aquelas homenagens, né, para todo mundo que participou do Despretensão 2020, que foi um ano difícil, né, assim, né. Ano passado eu morri, mas esse ano, né, a gente não vai morrer, não. E a gente terminou com música, né, a gente terminou com festa, celebrando muita coisa. E eu acho que agora a gente estava olhando para o passado, e acho que agora a gente quer olhar para frente, né? Acho que a gente quer entender o que vai vir, né? Nesse ano, assim, a gente quer contar, assim, um pouco, né? E conversar um pouco sobre o que a gente gostaria de ver no Despretensão também, né? E o que a gente, nós quatro aqui, o que a gente quer ver, né? Não só a galera que está assistindo também, mas assistir essas conversas despretensiosas com temas profundos, né? Criando esse museu, né, assim, de novidades, assim, que a gente vai ter nesse ano. E tem muitas coisas chamando o meu coração para conversar nesse ano, né, sobre muitos assuntos que a gente gostaria de chamar, assim. Eu queria muito também saber da galera que assiste, assim, né, o que eles gostariam de ver também, né. E a gente conversando, semana passada ou retrasada, a gente falou de chamar conversas de povos ancestrais, né, assim, de chamar pessoas de comunidades ancestrais para bater um papo com a gente. O que deu um bug na minha cabeça, né? Eu falei assim, nossa, mas a gente está querendo falar sobre o futuro, né? Assim, nessa Despretensão de hoje. E o que mais está me chamando a atenção é conhecer o passado, né? O que está mais me chamando a atenção é chamar alguém aqui para me contar um pouco sobre tradições, sobre como é que eram as coisas e como é que elas podem ser honradas, né? Então, eu queria começar o Despretensão um pouco com isso, né? O como que a gente olhar para o futuro faz a gente também olhar para o passado, né? Assim, qual a importância que os sonhos têm nisso, né? Então, acho que a Miriam, acho que ela pode falar um pouco mais, né, da Fábrica dos Sonhos também, durante a conversa, mas quando a gente sonha, não é nem passado, nem presente, nem futuro, né? É um sonho, é atemporal, é uma coisa muito louca do nosso dormir ali. Mas quando a gente sonha acordado, a gente está olhando para o futuro com dores passadas e também se torna temporal, né? Assim, se torna essa coisa que não tem tempo, né? Sonhar não tem tempo, né? A gente pode aqui compartilhar os nossos sonhos também, né? Eu acho que um sonho que eu tenho muito forte é plantar a minha própria comida e comer ela, né? Assim, então é um sonho de vida que eu tenho, né? De fazer isso. E isso é atemporal, né, assim, porque quer queira, quer não, no meu quintal, semana passada, a gente conseguiu plantar tomate aqui, comer o tomate na salada, né, assim, mas eu fico pensando, eu quero mais, né, assim, eu queria ter o arroz, o feijão, a batata, né, tudo que tivesse no meu prato plantado ali com a terra que me deu, assim, né, que eu coloquei a mão naquilo ali. E isso é futuro,
né? Mas vem de uma história de um passado, que quando eu olho para o meu passado, eu falo assim, caramba, eu sou a primeira geração da minha família que nunca cresceu no mato, que não teve esse contato direto na roça. Meu pai teve, meu avô teve, com certeza meu bisavô, meu tataravô e por aí vai, tiveram contato com a terra. Então isso é passado, isso é ancestralidade, né? Então eu fiquei com vontade de escutar o meu avô falando o que é para ele cuidar da terra, porque isso tem meu sonho a ver com o futuro. E para onde eu tô indo é quase pro meu passado. Eu tô falando aqui muito louco isso, né? Assim, eu tô indo pro meu passado, né? Eu tô indo pro passado dos meus ancestrais. Eu queria entender isso. Eu queria jogar isso como provocação, assim, pra gente começar conversando, que foi uma coisa que me veio, assim, quando a gente tava querendo montar agendas de despretensão desse ano, né? Como é que olhar para o futuro é olhar para o passado? Assim, o que tem a ver isso, né? Uma coisa com a outra. Se vocês me permitem, até para contextualizar esse agente agora, a gente precisa voltar um cadinho no passado, né? Desse povo que agora está se unindo aqui, e pode ser um povo despretensioso, mas tem uma história também. E já está construindo um futuro, porque, como diz Leonardo Boff, o futuro é um coração antigo, né? Então, se o futuro é um coração antigo e ele pousa no sonhar, a gente sonhou. Por que não? Cai de quê? Que a gente não pode fazer junto, né? Cai de quê? E acho que um povo se forma assim. Cai de quê? Eu estava tentando lembrar, hoje de manhã, com Paloma, minha esposa, vocês lembrarem, hein? Aquela música da Nação Zumbi, do Chico Sainz, que é Ai, se cesse. Se um dia se a gente se encontrasse, ai, se um dia a gente se visse, e se nós se beijássemos, e o céu inteiro, só de lembrar arrepia tudo, né? As virgens tudo caísse, tem que ser sempre virgem, né? Sacanagem, mas enfim. Ai, se cesse. Um povo acho que se forma assim, né? Ai, se sense. Mais do que uma população, um povo. E o nosso encontro aqui, e esse acolhimento da Fábrica dos Sonhos, que é uma associação sem fins lucrativos, foi um sonho que a gente falou, ai, se cesse. Ai, se despretensão, né? Ai, se cesse, né? Se juntasse ao povo do Fábrica dos Sonhos. E foi, e aconteceu. E agora virou essa mistura que Darcy Ribeiro acharia bem interessante, né? Aqui, ó, né? Coisa mais germânica, uma coisa mais italianona, uma coisa mais, né? Negra, né? Enfim, acho que tem umas coisas aí que são muito interessantes, representações aqui, talvez até de quase todos os continentes, talvez. Enfim, né? Uma Pangé, né? Uma Pangé. Então, eu entendo que esse sonho dos povos tradicionais, eles começam agora também, sabe, Herbert? De pensar que nós estamos fazendo essa memória também no agora. Obviamente, você respeita todo esse processo da ancestralidade, que é um desejo da gente estar agora aqui. Mas aí se sua avó visse isso daqui, olha um povo sendo construído lá, um povo novo, não essa né? Obviamente respeitando toda essa história, todos esses sonhos que vieram antes, porque o futuro é um coração antigo. Mas como que vão nos ver nesse futuro, né? A gente já é também esse futuro. E a ideia do Fábrica dos Sonhos, acolher o despretensão, acho que é de formar um povo. E quando se acolhe sonhos, e aí respondendo um pouco a tua provocação, acho que quando se acolhe sonhos, não que a gente vá sonhar junto, pelo contrário, a gente vai sonhar cada um de um jeito, né? Mas daí a gente pode depois acordar, ai se cesse, se isso que eu sonhei aqui não conversa com aquilo que eu sonhei com você. Porque esse negócio de sonhar a mesma coisa tudo junto, aí não funciona não, porque daí vira o quê? Admirável Mundo Novo, né? Do Huxley, né, que fala, o Nobel aí de literatura. Quem não leu esse livro, lê. A gente precisa sonhar coisas diferentes.
para chegar no momento de se surpreender. Ai, se. Ai, se os povos tradicionais conversassem e tivessem cadeira de fato nas cátedras, né, de direitos, né, universais, e pudessem falar, rapaz, ai, se. E o céu tudo se abrisse, e as virgens todas chorassem. Bom, e para mim vem essa parte aí da questão da ancestralidade, me vem muito de que está bem vivo para mim, de estudar esses símbolos também, essas palavras, esses significados, né, do povo africano, né, para mim, né, de reconectar com essa linguagem, né, porque essa linguagem que chegou para mim não é a que realmente representa esse meu passado, né, e aí quando eu, né, começo a estudar e tal, e aí aparece a palavra sankofa, né, que é uma que eu até já conhecia, mas eu comecei a estudar alguns símbolos, e aí veio esse sankofa, né, que é esse alimentar-se do passado para melhor seguir adiante. Então, né, são símbolos que existiram, né, depois eu posso compartilhar lá na minha página um pouquinho desses símbolos, mas são símbolos que já existiam há muitos e muitos anos, né? E aí tem esse sankofa, para mim fez todo o significado. E eu fiquei muito, muito feliz. Então, eu acho que é isso, né? Para a gente realmente seguir adiante, é necessário olhar para esse passado. Para mim faz todo sentido e eu tenho olhado muito, muito para isso, assim, nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? Tem feito muito, muito sentido para mim. Que gostoso a gente poder ter uma tarde de quarta-feira para falar sobre sonhos, né? E a gente começar desse lugar ancestral, assim, que é para mim de onde tudo começou. E aí me vieram dois lugares, duas fontes que eu bebo bastante. Uma é o Cacaverá, né? E as fontes do Guarani. Então, quando ele fala, né, sobre as 4 dimensões do sonho, isso é muito incrível de vivenciar, né? Tem um curso sobre isso, assim, e é muito legal, né, entender o como que a natureza e esse lugar que a gente estava falando que é atemporal, como que isso mistura mesmo, né? Tanto que tem gente que até tenta falar que é o sonhar acordado e o sonhar dormido, né? A gente está tão ainda, talvez, né? Eu ouso falar que talvez a gente esteja ainda tão analfabetos oníricos que a gente ainda precisa explicar muita coisa, né? A gente precisa explicar que tudo bem a gente sonhar, tudo bem ser utopia, porque muita gente ainda vai para um lugar de negação. E isso faz com que a fábrica dos sonhos ou de conversas assim precisem existir, né? Para que o sonhar realmente seja um direito de todos. E outra fonte que eu bebo muito, que eu gosto bastante, é um livro da filosofia tolteca que se chama Os 4 Compromissos, que eu gosto muito, 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 muito. É um livro para a vida, assim. E no começo, na introdução, ele fala muito sobre o sonho, assim, né? Ele fala muito sobre esse véu que muitas vezes a gente está ali na ilusão, mas quando a gente tira esse véu e vive mesmo o sonho, né? Que a gente está muito mais pleno e presente na nossa existência. Então, acho que esse lugar assim do desnudar tem a ver para mim também com tirar os véus, né? Que nem sempre, muitas vezes, é desafiador a gente tirar os véus e fazer o que realmente faz o nosso coração cantar. E aí eu acho que com isso foi mudando o discurso, né? Eu não sei vocês, assim, mas eu tenho refletido muito sobre anos atrás, tipo, 10 anos atrás, como eu falava sobre sonhos, e hoje, como eu falo sobre sonhos, né? Um lugar completamente diferente dentro de mim. Total. Eu estou vendo aqui os comentários da Ana Helena. Não sei se a palavra que você está falando é talvez da sankofa, mas vou te dizer que é um símbolo, tá? Se chama Adinkra Símbolos. Se você quiser procurar na internet,
e é de um povo que era de Gana e da Costa do Marfim, tá? Então, tem vários símbolos que eram usados por esses povos, tá? E aí tem, assim, mais de 100 símbolos, e cada símbolo tem um significado. E aí esse Sankofa, então, era isso mesmo, então tá bom. Então, esse Sankofa traz esse ensinamento, tá? Porque é isso, né? Quando chegaram esses colonizadores e, né, deslegitimaram totalmente, né, esse saber, né? Falava, eles não sabem falar, né? Não sabem escrever, não sabem de nada. Só que eles tinham símbolo, eles tinham desenhos que significavam muitas coisas, como esse Sankofa. Então, vale a pena a gente investigar essas outras linguagens, né? Afinal de contas, né? Quem foi que disse que quem sabe mais é quem escreveu o livro, não é mesmo? Ixi. E o mais legal é inventar palavra também, né? Mas já tem tanta palavra que existe, né, para significar coisas legais, né? Eu aprendi uma nova hoje, né? Sankofa. Ainda quero aprender a usar ela mais, né? Mas a gente tem um amigo, o Tony, né, que é um baita comunicador, assim, ele fala muito sobre isso, né, sobre o poder que as palavras têm, mas sempre lembro dele quando eu fico pensando nisso. Inventar a palavra é uma coisa muito gostosa, né? Porque tem palavra que não expressa tudo aquilo que a gente sente, né? E eu acho que a gente precisa mais disso aí, né? Tipo assim, então acho que em muitas línguas você não tem saudade, né? Porque foi uma palavra que a gente inventou e é tão bonita. E que legal, né? E por que não inventamos outras, né? Assim, para outros sentimentos ou para outras coisas, né? Por exemplo, olhar para o passado, pega ele, Sankofa, né? A gente já pega isso e resume, né? Eu gosto bastante disso. Eu sei que a Carol gosta de desconstruir as palavras também, né? Mas eu gosto, às vezes, de quem inventa a palavra. Eu não tenho muita capacidade para inventar, não, mas eu acho muito legal, né? Quem consegue fazer isso também, assim, acho muito bonito. Não, e hoje na escola eu estava com os jovens lá, e aí também cheguei com essa, assim, né? Tá, qual que é seu nome? Quem que é você? Mas, ó, vamos começar, partindo do princípio que o seu nome foi alguém que te deu, né? O que te expressa sem que ninguém te fale o que tem que ser, né? Ah, então seu nome é esse porque sua mãe ou seu pai escolheu, mas o que é você? Você é uma palavra, você é um símbolo, você é né, um jeito de expressar no corpo. E aí eles ficaram assim, tipo, pô, essa Aline é louca, né? Mas aí depois eles foram, depois eles foram entrando, né, no clima. Porque a gente está tão acostumado e preso, né, nessas palavras que esquece realmente, né? Eu vou falar que eu aprendi meu nome, Aline, numa reunião no sábado com jovens surdos. E, na verdade, eles queriam. Não tinha uma interpretação do meu nome ainda. Então, eu sugeri para eles assim, porque o nome para os surdos, para as pessoas com deficiência diagnosticada, e que é um tema que eu gostaria também de trazer aqui, né? E estou falando da questão da diversidade mesmo, né? Porque diagnóstico, meu bem, eu estou esperando ainda o meu, tá certo? Mas aí eu descobri que eles usam os nomes das pessoas, eles chamam as pessoas, interpretam as pessoas, o nome das pessoas, por alguma característica que elas têm. E foi muito engraçado, porque teve um que estava ainda muito tímido comigo, fez assim, por conta do meu cabelo. Eu falei, meu bem, isso daqui vai cair. A única coisa que eu sei que não vai cair mais é isso daqui, que é o meu nariz. E que traz uma ancestralidade dele. Quem seria Carol Zanotti se não fosse essa napa? Não é não? Então, assim... Mostra o perfil de novo aí, eu curti. Rapaz, olha, agora vê se não parece. O máximo que vai acontecer é ficar assim, porque está ficando mais adunco. Mas, de fato, veja, como que a gente, o som, às vezes, não é só o som, né? Mas como que a gente chama e é chamado pelas pessoas. Inclusive por características nossas, inclusive características ancestrais, né?
Inclusive, os povos tradicionais escolhem o nome através de sonhos de algumas pessoas das próprias aldeias, né? Das próprias. Inclusive, sonhei que ela vai chamar o raio que se estende depois da chuva. Eu acho lindo isso, né? Então, eu vou, quando vocês quiserem falar comigo, com a profissional Carol Zanotti, já sabe como que seria as pessoas com deficiência diagnosticada, com distúrbio de linguagem me chamando, inclusive diante da minha ancestralidade, uma característica que eu carrego. Boa. E isso me faz lembrar de uma primeira coisa que a gente quer colocar nas pretensões desse ano, né? Assim, então, tipo, uma pessoa realmente para gerar acessibilidade para esses papos que a gente tem aqui para as pessoas que são surdas, né? Então a gente está buscando, né, uma pessoa especializada nisso para poder estar com a gente aqui, para poder traduzir o que a gente fala, né? Para quem não escuta, né? Então, a gente quer muito isso, a gente já está em contato com algumas pessoas, yes! E tem alguns voluntários querendo participar para fazer a linguagem de sinais, né? E a tradicional Libras, né? Vamos ver se dá certo, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Vamos pegar essa galera aí, vai ser muito gostoso. Inclusive, a gente tem aprendido muito nessa busca, né? De chamar de língua brasileira de sinais e de... Enfim, e a gente quer aprender mais. Então, quem aí estiver ouvindo, quem quiser se voluntariar também, vão ser muito bem-vindos. Eu estava pensando, a gente estava falando de sonhos ancestrais, eu fiquei pensando também, dentro dessa existência, o mais ancestral, né, que a gente tem dentro dessa existência, talvez sejam os nossos avós, os nossos pais e a gente como criança, né? E é muito louco como que os nossos sonhos de criança, eles vão trazendo muito sobre quem a gente é também, ou o que a gente vai ser, e fiquei curiosa, assim, para saber se faz sentido para vocês, ou como que é essa relação com os sonhos de criança, assim, ou com as crianças, né, que vocês conviveram. A Paloma escreveu aqui que Libras deveria ser obrigatório. Também acho, concordo. Meu sonho de criança era ser um cientista maluco. Então, com essas características, cientista e maluco. Para mim era isso. Eu me imaginava realmente vestindo um jaleco com cabelo pulado, assim, ó, malucão. E tem tudo a ver com o que eu faço hoje. Realizei meu sonho. Eu acho que, de certas formas, a gente faz muita maluquice, assim. E faz parte de uma ciência que não é documentada, mas é uma ciência bem bonita, né, de transformação social. Eu acho que me sinto realizado. Minha criança estaria feliz com o meu cientista maluco, meus tubos de ensaio, pipetas e bicos de Bunsen. Acho que ele estaria feliz olhando para o cientista que eu me tornei, cientista social maluco. E só eu que vou contar meu sonho de criança, é isso? Tipo assim, vocês não vão falar? Vocês não vão entrar na vergonha também? Né, assim, porque, poxa... Tá, mas eu fiz a pergunta, então eu também trago. Meu sonho de criança era voar, tipo, descobrir um elemento Y, assim, que ia fazer a gente voar. E talvez o elemento seja o sonho, né? Vai saber. E eu queria ter uma casa na árvore, queria muito ter uma casa na árvore, assim. Teve uma época que eu quis ser astronauta e outra época que eu quis ser presidente do Brasil e viajar muito. Espero que com um pouco mais de probidade do que está acontecendo com o atual, né? Porcaria, nem vão falar dele, não. Que ele quer isso mesmo. Eu vou falar que o meu sonho de criança, eu vou falar 2 sonhos que eu tive. Um que foi sonho mesmo. Eu sonhava que era baleada com balas de gangster no peito, saindo de um filme italiano.
Era criança, acordava com dores no peito, com sudorese. Quando eu fui ver o mar, eu usei isso até para cantar algumas pessoas, mas de verdade, foi verdade essa história. Quando eu vi o mar, eu me senti da mesma forma que eu queria, se eu fosse morrer algum dia, eu queria morrer para alguma coisa muito maior que eu não pudesse compreender. E eu vou trazer para vocês por que disso, né? Porque eu não tive esse papel de criança como sujeito de direitos, né? Eu tive muita negligência, muitas oportunidades, inclusive, de sair disso, né? Mas eu não tinha, de fato, uma família que assegurasse, talvez, alguns cuidados necessários. A gente viu essa semana de forma... parece que a gente está descobrindo que isso existe no Brasil, e eu acho que eu gostaria de ter uma atenção muito clara para esse garoto que foi encontrado em Campinas. E eu queria trazer esse respeito para o meu sonho de criança. Isso acontece já há alguns tempos, principalmente por falta de controle social. Não existe conselheiros tutelares, e não existe a razão. Se a gente vê um cachorro sendo alguém batendo no cachorro, não que eu aceite isso, tá? É porque também sou defensora dos animais, mas a gente fica inconformado. Outras questões com seres humanos, não. Né? E a gente carrega isso com pessoas migrantes, com crianças, né? Eu estou falando de pessoas migrantes que são escravizadas no trabalho escravo nos centros das capitais, né? Então, crianças que ainda trabalham com trabalho infantil, escravizadas, traficadas, abusadas, obrigadas a ir numa escola que não é escola, é depósito, porque qualquer escola hoje é depósito no momento pandêmico, né? Então, eu era criança, eu trouxe tudo isso porque eu vivi muito disso, né? Mamãe tinha esquizofrenia e não tinha condições de me cuidar, né? Mas muito sábia ao mesmo tempo. Ela falava: Ana Carolina, busque outras referências. Talvez assim, olha, não vá me usar só como referência para a tua vida. Mas eu achei ela melhor que encontrei em todos os lugares, viu? Mas eu fiquei presa durante um tempo dentro de um armário. Já contei essa história rápida? A mamãe fugiu de casa comigo, foi para um cortiço, e ela, para poder ir trabalhar, ela me deixava dentro do armário. Você viu que eu saí do armário mesmo, né? Depois... Mas, de fato, a gente ficou, fui desaparecida há um tempo. E o meu sonho, né, era poder encontrar, de alguma forma, um pouco mais de cuidado para mim e para o mundo, né? Então, acho que uma grande libertação de um sonho de criança é poder ser criança, né? A outra grande libertação, e que os povos tradicionais, não os nossos ancestrais, os povos tradicionais, há que se ter toda uma aldeia para cuidar de uma criança. E finalizando, para não ocupar tanto tempo. Então, eu queria ser criança, ser sujeito de direitos, né? Então, eu sonhava em ser criança. Acho que isso inclusive, um tema que eu considero muito importante, que é essa defesa dos direitos dessa criança em qualquer característica que ela tenha, mas como criança. Sem ter negado o direito de sonhar, para mim é isso. Mas vamos ver aí, tem o povo mandando sugestão ou não? Tá todo mundo trabalhando numa quarta-feira, gente. Volta para casa, vai fazer um churrasco vegano. Paloma tá vendo. Paloma. A Paloma tá vendo, porque ela tá fazendo churrasco vegano lá embaixo, esperando. Boa. É o dia. Ó, eu tô vendo que vocês estão bem adeptas a esse churrasco vegano, tô gostando.
tá? Tô feliz aí. Bom, com essa história de tem sonho... a ver com da economia sustentável, né? Que também você já trouxe aí. Sim. Dessa história de sonho, para mim me veio um que eu tive quando eu era criança e que ficou super forte assim para mim até hoje, porque para mim é muito verdade. Que aí eu acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, e aí nesse meu sonho eu tive um encontro com um ser de outro planeta. Isso assim para mim foi muito a mais pura verdade que aconteceu comigo, e eu conto até hoje sem ter vergonha. Lógico que tem alguns amigos falarem, coitada, louca, né? Mas para mim foi muito real, assim, que ele veio, entrou no meu quarto, conversou comigo, brincou com a minha boneca, sabe? A gente ficou muito tempo, e para mim foi muito forte. Aí, a partir desse dia, né, que eu sonhei, assim, ficou muito claro que, né, não existia mais somente os humanos no planeta Terra, que tinha outros seres e que eles estavam interessados em saber como que eu era, o que eu fazia, sabe? Qual que era a vida. Então, para mim foi esse o sonho, o sonho assim da infância que fica comigo, né? Esse já um sonho dormindo meio acordado, mas que tinha essa relação. Agora, de outros sonhos, assim, né, mais acordada, né, para isso, eu tinha muito uma vontade, assim, tudo era muito grande, sabe? Ou eu queria ser astronauta e ver o planeta, sabe? Ou ver... Tudo era tudo gigante. E eu não mudei, eu sou desse tipinho ainda. Então, ou vai viajar o mundo todo, ou vai, né, estudar e conhecer tudo. Então era meio desse movimento, assim, eu sigo igual. Legal. Meu, super Raul Seixas, né, cara? Super Raul Seixas. Mano, muito louco, assim. Além de ver os caras dos outros planetas, tem que ser tudo muito louco, muito grande. Mano, essa revolução é deliciosa, né? Eu tomei isso porque é uma questão da arte, né? Do artista, né? Que você busca isso. Acho que é um tema legal também. Essa coisa, principalmente desses artistas famosos, que também são importantes e têm sua relevância, mas dessa coisa, né? Uma vez eu encontrei um artista em situação de rua, cara, foi um dos papos melhores que eu já tive na minha vida, né? Olha que legal a gente pensar numa despretensão assim, né? Para essa coisa bem louca dos planetas, isso é bem louco mesmo. Eu lembrei de um dia. Eu lembrei de um dia que tava eu, a Aline e o Ebert. O Ebert estava tomando uma cervejinha. E aí passou uma pessoa, né? Acho que ele chamava Bruno, o Breno, o cara era um anjo. E aí ele passou e parou. E aí ele lia muito, e ele vivia em situação de rua, mas ele era super culto. E aí a gente começou a trocar maior ideia sobre planetas e sobre o Pequeno Príncipe. E aí ele virou e falou isso. Ele virou e falou assim. Incrível. Ele falou assim, sabe o que tipo assim, tá no simples, né? A gente tá vivendo o Pequeno Príncipe. Eu sou o Pequeno Príncipe, você é o Pequeno Príncipe. E aí ele foi embora. Então, eu acho que quando a gente tá também, essa coisa do sonhar acordado e do sonhar dormido, né, ele se mistura, mas às vezes vem também dessas formas sutis que às vezes a gente nem tá preparado para ouvir, assim, quando vê, acontecem uns presentes desse, né? Que algumas pessoas chamam até de serendipidade, né? Serendipity, que é muito esse inesperado, que acontece mais do que você estava esperando, ou que você nem estava esperando, assim. Só uma coisa, você acha que a gente podia, por exemplo, ter nos despretensões, que a gente tem umas coisas aí, já está querendo trazer a questão das libras, isso daqui é uma pauta de despretensão de 2021, que a gente está construindo aqui, são temas, podem ser sugeridos, e uma pauta de como que pode ser a despretensão. Uma das coisas é trazer alguém que possa ser voluntário aqui com a gente, por enquanto, talvez, né? Em Libras, né? Companheiros aqui em Libras,
Ou outra, quem sabe se a gente podia ter alguns artistas diferentes aí, aparecendo em algum momento de despretensão, arte gráfica, um poema, uma mensagem, né, esses recados artísticos populares do despretensão. Muito bom. Despretensiosamente trazer esses artistas aí, eu acho que é sensacional. E tem muita gente boa, né? Eu estava com a Miriam no carro esse final de semana e a gente estava escutando músicas do Raul Seixas, né? E aí eu comecei a escutar de novo, eu sempre escuto as músicas da Raul. Aí eu comecei a pensar, esse cara é do futuro. Ele não é um ET, ele é do futuro. Sabe assim? E eu fico pensando que tem muita gente do futuro aqui. Aí eu fiquei pensando agora, se eu fosse do futuro, muito do futuro, né, numa sociedade muito avançada e voltasse para a sociedade de hoje, eu estaria vivendo na rua, sou bem com vocês, assim, tipo, eu não ia estar nessa vida aqui não, porque não ia fazer muito sentido para mim mesmo. Assim, eu tô pensando nisso, eu sei que não sei, porque eu nunca fui pro futuro, não sou do futuro, mas esse povo tá lá, em outro lugar mesmo, assim, acho que é uma conversa com a alma que eles têm, que é diferente da minha conversa com a minha cabeça, e que não faz sentido nenhum aqui para eles, e que faz total sentido, às vezes, quando eu consigo chegar um pouquinho perto do que eles estão falando. Né? Assim, e não é romantizando, não, acho que não tem nada de romântico também, né, em situação de morador de rua. Vide Padre Júlio Lancelotti, que acabou com marreta a desgraçada de uma política higienista em São Paulo, né, assim, esse final de semana, e hoje amanheceu com a luta vencida, né, não sei, quem sabe, né, no viaduto ali, parece que é no Tatuapé, em São Paulo, que a prefeitura colocou blocos de pedras debaixo do viaduto para os moradores não dormirem ali, e Padre Júlio Lancelotti foi lá com a marreta para quebrar os blocão de pedra. Você sabe que aquele viaduto chama Dom Luciano Mendes. Dom Luciano Mendes foi um arcebispo da Igreja Católica que lutou muito pelos direitos humanos e principalmente direitos das pessoas em risco, vulneráveis, marginalizadas e tudo. E em muitos viadutos de São Paulo, em muitos rios de São Paulo, carregam os nossos mortos. Né? Falar de sonhos é também falar da irmã morte. Né? Quando alguém migra para um outro território, estou trazendo a questão dos migrantes aqui, porque é um tema que eu quero trazer também, né? E muitos desses migrantes, né, quando a gente pensa em capitais, né, são os migrantes, né, que vieram das outras terras, né, que não tinham a sua sustentação, né, a sua sobrevivência, vinham tentar a vida lá, né? Vou tentar a vida lá. E aí muitos agora estão voltando, descobrindo que a vida está mais lá, né? E descobrindo que eles tinham muito mais eficiência no que eles faziam lá. Por quê? Porque direitos foram conquistados, né? Mas os migrantes fazem isso, vou tentar a vida lá, ou vou fugir dessa morte daqui. E muitos deles foram enterrados nesses viadutos, né? A comissão da verdade já levanta esses casos, né? E o grupo Tortura Nunca Mais, a Anistia Internacional traz muito disso, né? De quantos viadutos, quantos rios nós temos que são recheados de corpos, né? Quantos mais, né, que vão migrar buscando um sonho de buscar uma terra prometida, né? E quantos mais vão viver? E quantas picaretas mais precisamos ter? Tenhamos as picaretas. Vamos lá, Júlio, né? Monsenhor Júlio Lancelotti, vamos lá. Mas, assim, vamos ser Júlios Lancelotti. Né? A picareta está na nossa mão, assim como a paz, né? É a linguagem de hospitalidade, que o território é de todos. Né?
Ai, gente, o Padre Júlio é um fofinho, né? A gente podia trazer ele um dia. Eu quero abraçar e pôr ele num potinho. Não vou pôr ele no potinho porque ele tá fazendo um trabalho ótimo, mas eu acho ele demais. Eu sou super fã, assim. E eu acho legal comentar do que você tava falando, Carol, que é muito importante, né? A gente tem trazido muito sobre a ética e sobre o amor na questão do sonhar, né? Quando a gente fala sobre direito de sonhar na fábrica dos sonhos, exatamente por isso, porque a gente não pode simplesmente sonhar desenfreadamente e, por exemplo, usar pessoas para fazer esse sonho de um jeito que não vai ser legal e justo para elas, né? De escravidão e muitas outras coisas que a gente já viveu por aí, né? O processo migratório e tudo mais. Então é muito importante a gente cuidar, né, desse lugar do sonhar, assim, para que esses sonhos sejam bons para a terra, que sejam éticos e sejam bons para a casa comum mesmo. Que é quando você traz, que eu gosto muito, quando você fala de cultura de bem viver, né? Que é o que a gente quer construir também com esse espaço, né? A gente cultivar esse bem viver, esse lugar da gente estar junto, da não solidão, da casa comum. Simbora. Vamos lá, movimento. Não tem movimento sem teto, que aliás são pessoas que são muito importantes nessa conquista e nessa doação de território, doação de alimento para todos os povos. Movimentos. Eu gosto. Tá vendo? Ó, já é o quê? Uma coisa grande. Já vamos mover. Já chama todo mundo. É disso aí que eu tô falando. Se é para morrer, tem que morrer com o mar mesmo. Não é? Exatamente. Eu fiquei pensando agora nessa coisa errática, que é o sonho, para a gente pautar também na despretensão. Eu tinha um professor na graduação, que eu fiz biologia, né? E tinha um professor de antropologia lá. A Eline teve aula com ele, que era o Daryl. Ele falava sobre sonhos, né? Lembra, Aline? Ele é especialista nisso, na verdade. Era muito legal a aula dele. Ele mandava várias dessas, assim. E ele falava assim, se você não quiser que eu saiba seus segredos, não me conta teu sonho. Né? Então a galera ficava com bastante medo, né? Mas adorava contar os sonhos para ele poder interpretar e tudo mais. Mas tem uma coisa fisiológica do sonho dormindo, né? Isso que a gente está falando aqui agora do sonho dormindo, né? Do psicológico do sonho. Eu lembro dessa aula dele que ele falava assim que o sonho, quando os bebês sonham muito, né? 60% parece que a parte da vida da primeira infância ali do bebê, ele é sonhando. Né? Isso é bem legal, né? Assim, a criança, ela nasce com esse poder já, né? De ver coisas na cabeça dela, né? Com o olho fechado. E é muito poderoso quando a gente fala assim que isso é tomado da gente em determinadas situações sociais. Né? Isso é muito revoltante, né? Pensar disso, que é uma coisa que eu nasci com, é como se fosse um membro do meu corpo que me é cortado, né? Conforme eu vou crescendo. E tinha uma coisa que ele falava, isso é um parênteses, mas tinha uma coisa que ele falava assim, quando você sonha, a sua onda cerebral, ela entra em parafuso, ela não fica mais com um padrão. Quando você está acordado, você está com um padrão de onda cerebral que é, tipo, constante. No sonho, isso vira uma bagunça. Isso sai do padrão, a onda cerebral, ela se mistura toda. E isso é bem legal, né, assim, que o sonho, ele vem de uma confusão. Uma confusão completa, que gera uma coisa tão bonita. E eu acho que quando a gente está acordado e sonhando no futuro, isso também é uma confusão, né? E eu fico pensando, né? O despretensão tem que ter confusão, né? Assim, tem que ter umas coisas meio... E eu acho que confusão, muitas vezes, não de uma maneira ruim, eu quero trazer isso, confusão se traduz muitas vezes em arte, né? Assim, porque faz a gente ir para vários lugares de forma completamente louca. Confusão, né? Assim, então... isso que a gente falou, né, de trazer os artistas, né, trazer arte aqui, acho que a gente falou disso ano passado também, eu acho que vai ser sensacional para a gente poder, sei lá, chegar em lugares que a gente nunca imaginou que ia chegar, né, então realmente a gente trazer essas peças artísticas mesmo, acho que vai fazer muito sentido por causa dessa característica biológica do nosso cérebro, que precisa se desarrumar para poder sonhar e poder ir mais longe, sabe? Tipo assim, aí eu lembrei do professor Daryl Champlin, um abraço para ele também. Mas a gente tem artistas aqui. Faz esse sorrisinho mais ou menos assim.
uma artista como a Aline aí, né, que faz toda a parte de se resgatar a arte com o ambiente, né, e com as pessoas, né, a Miriam, que faz essas traduções, né, e nós, Herbert, que de vez em quando dá uma dançada, eu não sei de fato, olha que coisa, saber no que a gente tem de artista, sabe? E eu estou falando dessas coisas para o mundo. Eu acho que artista todos somos, né? Mas saber, talvez fosse um tema, né? Essas coisas de ser dessa arte que carrega, entusiasma, que nos faz ser revolucionários e loucos, né? Nesse movimento tem que ser muito grande, né? Carol, acho que se fosse contar artista do que você é, eu acho que você é uma costureira de palavras. Porque você pega os livros, todos que você leu, e você costura Aí, eles. Paloma, conseguiu uma companheira de costura. Você não me ponha para fazer trabalho escravo com a minha esposa, não, que é costureira. Olha, então, artista aqui em casa é ela, meu bem. Eu sou só eu faço picaretagem. Eu sou uma picareta. Sabe por quê? Porque, de fato, todo mundo já sabe essas palavras. Palavras não. Eu sou picareta como o Padre Júlio faz. A gente quebra, talvez, algumas pedras para, talvez, as pessoas poderem passar de forma mais fácil pelas palavras. Então, olha só, já inventei uma palavra, né? A Carol é picareta de palavras. E eu acho tão engraçado, né? A palavra picareta é uma das palavras que eu gosto no português, porque tem o picareta da picareta, que, tipo, quebra pedras, assim, abre caminhos, vamos dizer assim, e tem a picareta meio palhaço, assim, né? Ele é um picareta do circo. Me vem, né? Não sei se para vocês vem a mesma palavra, mas me vem também esse lugar da alegria, do sorriso, e não do que engana, né? E o Ebert, eu queria trazer, assim, que eu vejo uma das artes que ele faz, né? Além de ser DJ nas horas vagas, e poucas pessoas sabem disso, ele também é um ótimo poeta, né? Quando a gente estava lá no comecinho, se conhecendo, ele cantou até um fado para mim, gente. Um fado português, mó lindo. Pois é, poucas pessoas sabem sobre isso. Agora todo mundo Romântico. Não, cara, Romântico. você vai ter que dar uma palhinha agora. Vamos já começar nesse despretensão, porque assim, a reunião é reunião, tá bom. A gente está vendo o que a gente vai fazer e tal. Tá, obviamente a gente é mais desorganizado, tá, gente? Do que a gente está sendo aqui. Mas um fado, vai, Everett, para. Ele pegou uma caneta, Não, fado não. Ó. Eu prometo que até o final dos pretensões eu apresento uma poesia, então. que você vai Eu vou escrever agora. Facilitação poética ele. Faça uma poesia até o final. Um haikai. Gostei. Mas olha, só para a gente resgatar, ó, a gente teve a ideia de ter alguns artistas populares, né? De ter a questão de Libras. Pessoal, estamos aí, voluntários que queiram participar conosco para trazer esse processo para todos, de fato. Movimentos, né? Movimentos populares, né? MST também, um pouco, o movimento também, né? Os urbanos, né? Periféricos. Acho que falou uma coisa aqui também o pessoal lá da Casa Amarela, né? Que faz também, são os artistas, né? Artistas, né? Esse espaço é de vocês também. O que mais que a gente pensou? Alguns temas. Resgata aí, Aline. Os jovens, né? Só a juventude que a gente quer ouvir. Eu queria ouvir umas crianças também, sabe assim? Bem legal também da gente buscar saber, né, o que passa na cabeça desses seres humanos aí, que vão ficar por mais tempo nesse planeta. Idosos também a gente falou de ouvir, né? Essa coisa das intergerações. Sim. E Oxalá já em mais seguranças, né? Tanto, né, os idosos em acolhimento institucional, quanto os idosos que devem ser cuidados e cuidadores também de todos agora, né?
Profissionais da saúde, né? Nós comentamos, a turma da área da educação também. Muito bom, vamos ter muita conversa aí para falar sobre sonhos, direitos e tudo mais que a gente achar necessário aqui nesse espaço assim tão gostoso. Paloma trouxe também, né, povos tradicionais, a gente quer muito trazer também, né, para que esses espaços sejam dessas pessoas. Eu acho que isso foi uma coisa importante, né, que vocês trouxeram, de que seja mesmo um espaço de fala e de escuta, assim, dessas pessoas que, de cada, né, grupo, que representa cada um desses grupos, né, seja povos tradicionais, quilombolas, indígenas, seja mulheres, seja LGBTQIA. LGBTQIA mais PQ. Não vão me deixar ficar representando sozinha aqui, não, viu? Mas Por acho que tem favor, né, muitas amiga? lutas importantes, principalmente das pessoas, aquelas que, na alegria, sofrem a violência do não reconhecimento como pessoas. Né? E aí a gente está falando dos migrantes, está falando tanto das questões de gênero, né, identidade, né, das questões das pessoas com deficiência diagnosticada. Eu acho que tem essas questões que trazem um resgate da pessoa. Acho que talvez o tema, né, é trazer pessoas, né, dentro das suas diversidades, principalmente e prioritariamente aquelas que ainda não são vistas como pessoas. Isso a gente está falando de equidade. Eu vou bater muito aqui com vocês na necessidade. 2021 vai ser pior, tá, gente? Tá? Já está sendo. Ok? O sonho, ele precisa ser pautado em utopias. Tem uma diferença entre utopia, que é o não lugar, e utopia, que é o lugar da felicidade. Utopia é lugar da felicidade. Eu vem de bem, né? De possível. Então, que a gente possa trazer o utopia dentro da equidade para pessoas que todo santo dia não são consideradas pessoas, tá certo? E aí vale o que é hoje, o que já foi e o que será. Mas, olha, vou trazer uma provocação aí para os biólogos, hein? Tá certo? Que vejo muito importante a gente falar da questão da vida, né? E da vida de forma de uma floresta. A gente, no final do ano, coloca assim, não é o que era? Não é como que era aquela frase? Vou resgatar já busco. Mas eu estou pensando na questão da agrofloresta, sabe? Onde eu achei bárbaro a questão de como uma abóbora junto com uma outra planta, junto com outra planta, elas têm um movimento de Milho, feijão e cumplicidade. abóbora. Isso, de cumplicidade. Maravilhoso. Né? Inclusive, muito parecido com o Ebert, sabe, Miriam, quando ele fala que estou nos ombros de gigantes. Eu me lembrei do milho, do feijão, da abóbora. Acho que é importante, vocês não acham, não, de trazer... Estou falando da questão da alimentação, estou falando da questão mais flora, né? Mas essa questão dos biomas, né? Dos cheiros, né? Das florestas e dos desertos, o que vocês acham? Para mim é essencial, né? Acho bem um tema, assim, que é o que move a minha vida, né? Assim, trazer essa conexão com essas realidades, né? Com esses seres, com essas plantas, com essas pedras, com esse, né? Com o rio, com o mar, com tudo. É esse todo aí, né? É esse todo, conectar com esse todo, porque esse todo também faz parte de mim. E aí, quando eu sei mais desses outros seres, eu também estou me entendendo e estou entendendo essa comunidade planetária, universal e tudo mais.
E para mim, essa que também vai ser uma grande virada, né? Assim, esse que é meu sonho, né? De ver essa humanidade, né, mais consciente de quem ela é dentro de um sistema que é muito, muito perfeito, que é da natureza, e dessa natureza que tem seus valores, que tem seus conceitos, e que, né, está aí sobrevivendo há muitos e muitos anos, e que a gente é uma pequena partícula desse quebra-cabeça todo, né? E aí, quando a gente se vê nesse lugar, muita coisa muda dentro das nossas ações, né? E acho que de entender, se me permite rapidinho, de entender um pouco mais sobre as questões mesmo, talvez território Brasil, América Latina, né? Porque a gente não sabe de nada das gentes, dos territórios, das culturas. E aí a gente está falando dessa floresta. Né? Povo de Pedra, lembrei, Aline, lembra? Na verdade, tem uma cartinha aqui, acho que eu vou até achar ela aqui. Tô com ela aqui no meu lado. A sabedoria ancestral, né, indígena, sobre a sabedoria do povo de pedra, né, que são os elementos da natureza mesmo, né, assim, os minerais, né. Outro dia, numa dessas conversas de carro por entre Rio Doces, a Aline estava me explicando essa sabedoria que existe nos minerais, né, que a gente não considera muitas vezes também. Em geologia a gente aprende sobre elas, né, na universidade, que a rocha, né, ela explica muito sobre a gente, mas a gente aprende a olhar só como cientista, só sobre como carbonato de cálcio e o produto químico que está ali, e esquece de olhar para a história que tem aquele processo e que está ensinando para a gente também. Então, acho que faz muito sentido mesmo a gente ter... Os habitantes mais antigos, né, desse planeta, os habitantes mais antigos, eles carregam histórias, né, tá tudo registrado nesses seres. E aí, que onda, né? E por que a gente não olha com mais atenção para esses seres, não é mesmo? Pode falar, Minezinha, fala. Não, é que a gente olha para isso quando tem extrativismo, né? E olha e não olha direito, né? E aí são outros povos explorados e são territórios explorados. Ah lá. Acho que falar como que a gente pode traduzir isso é uma arte, né? Talvez o Despretensão 2021 seja salvo pelos artistas, meu bem. É isso. Os artistas vão salvar o mundo. Concordo. De todas as formas. De todas as formas. Temas, às vezes, muito pesados, né? Que a gente fala, não quero falar disso. Como que um artista consegue transformar temas tão densos, pesados, né, em coisas que só afloram na gente? Eu lembrei de uma história de um amigo que é poeta, né? Ele é refugiado da Síria, e ele escreveu um poema sobre leite de pedras, né? E ele falava muito sobre, dentro desse poema, sobre essas questões, assim. Quando todo mundo ouviu, todo mundo ficou muito emocionado, né? Eu, inclusive. Mas, e quando vocês estão falando essas coisas, assim, e lendo um pouco da Paloma, né? Há um tempo atrás ela colocou aqui nos comentários, ela falou assim, né, Paloma? Às vezes a gente tem... Como é que a gente sonha, né? Quando a gente está... Difícil eu conseguir pensar, difícil você pensar em sonho quando tudo para mim precisa ser tão palpável. Eu acho que isso, que eu queria voltar um pouco, foi uma das coisas que mudou no discurso ao longo dos tempos, né? E aí, quando a gente fala sobre direito de sonhar, é uma pauta tão, tão necessária falar sobre sonhos, porque tem tanta gente que está tendo esse direito negado, que não tem nem as necessidades básicas, que fica até difícil quando você pergunta assim, qual que é seu sonho? E às vezes uma pessoa vai responder, é comer, meu sonho é comer. E isso é muito injusto. Por isso que a gente fala, a gente insiste em falar sobre isso, sobre sonhar e sobre o direito de sonhar. Porque aí quando a Carol fala, eu queria ser criança, é isso, criança tem que ser criança, tem que poder sonhar em ser super-herói, bombeiro, bailarina,
e ser o que quiser, sabe? E eu fico muito brava, tipo, fico brava mesmo, sabe? É um lado que poucas pessoas conhecem dentro de mim, assim, que vem raríssimas vezes, mas quando vem, assim, esse lugar da injustiça, que eu quase choro, e quando eu vejo algumas coisas, eu fico muito indignada ainda de, no século XXI, né, talvez essa ansiedade pelo futuro, assim, né, pelo planeta em que eu quero viver, e ainda está num lugar de século XXI em que a gente ainda tem gente passando fome, ainda tem 10 milhões de pessoas passando fome, sabe? Isso não entra na minha cabeça, assim. É muito indignante. E a gente tem muito trabalho pela frente, né? Não só a gente, eu acho que é um trabalho, né, nas encíclicas do Papa Francisco, eu gosto muito desse novo Papa, assim, né? Ele também traz muito isso, né? De que a gente precisa de todo mundo, não deixar ninguém para trás, e vamos lá, vamos parar de deixar para amanhã e bora fazer hoje, né? E a gente também parar acho que um discurso que eu acho muito perigoso também, que foi se falado há muito tempo, é você responsabilizar também uma geração. Eu acho que todos somos corresponsáveis, né? Quando a gente fala de natureza, mudanças climáticas, a gente não tem que falar que os jovens, as crianças são... Não, nós somos o presente. Se a gente não cuidar agora, a gente precisa cuidar da terra. Eu faço muitas metáforas, né? Na fábrica, a gente traz muito essa coisa do plantar, né? Da semente. No filme do Emicida, ele trouxe isso também, foi muito legal de ver. Para quem não assistiu, o Amarelo, filme maravilhoso, assim. Mas é isso, sabe? Se você não cuida do solo, né? E a terra vai ficar... Eu não sou bióloga, tá, gente? Então, como uma engenheira, vocês me perdoem aí entrar num tema que nem é meu. Mas eu tenho meu jardinzinho aqui no quintal, assim. Então, eu acho que é isso, sabe? Da terra que não cuidada, ela fica seca, ela perde nutriente, ela fica em erosão. Então, a gente precisa, né, trabalhar essa terra para que ela fique fértil, para a gente plantar sementes, para que elas possam germinar. E eu acho que essa terra está dentro de cada um, né? De nós. Oh. Oh, oh. E eu fiz a poesia. Olha, nem acabou e ele já fez. Maravilhoso. É Pablo Neruda? Não é? Assim, mas com respeito, eu trago para vocês um pedaço aqui do que eu fiz. Eu vou mandar aqui no chat também. É que ficou tudo meio que juntinho ali, mas é separado. Aqui não dá para dar enter aí no chat. Mas eu fiz uma poesia que chama Sonhar é de Graça. Quem disse que sonhar é de graça? De graça para você aí sozinho para falar poesia, ó. Ô, louco, credo, aí vai ficar com vergonha. O artista tem que ir no palco. Ah, moleque, olha lá. Agora tô aqui. Sonhar é de graça. Quem disse que sonhar é de graça? De graça para quem? Graça de quem faz o bullying? Graça da menina que quer ver o espaço? Graça do menino que quer dançar? Sonho não é para ter graça. Sonho é para ser graça. Graça para quem sonha. Graça para quem escuta o sonho. Graça para quem vive o sonho. E graça para o mundo que tem direito de sonhar. E liberdade para realizar. Ah, é isso. Que tenha graça. Pra quem Não, gente, fala, né? Encontrem alguém que olhe pro Everest que nem eu olho pra ele. Tô brincando. Tudo que nós tem é nós, meu amor. Amarelo. Aline, vamos olhar para ele também assim? Tá pra cá, né? O Frank estaria orgulhoso agora. O Frank é nosso professor de poesia. Um dia eu gostaria de trazer um sonho. Eu gostaria de trazer o Frank, né? Mesmo que vá ser em inglês, me proponho a traduzir, inclusive, mas fica aí, talvez a gente trazer o Frank um dia para estar nesse espaço também, né? Ele trabalha muito com poesia marginal e, né, nesse lugar, assim, como a poesia e a arte como cura para pessoas em vulnerabilidade que passaram por situações extremamente complicadas, assim, e é muito legal.
bacana isso, né, de trazer outras culturas também, né, outras linguagens e línguas, né? Adorei isso, viu? É muito interessante, né? Por exemplo, a gente tem a Cláudia, lá do Canadá, é uma pessoa que esteve até no final aqui do ano passado, hoje avisou que ela ia pegar só o finalzinho. Muita gente que escreveu aqui que vai ver depois, que acho que não estava tão preparada para o Despretensão das Quartas, mas vai ficar gravado, né, o Despretensão, depois vocês explicam aí. Mas é legal ter de outros países, porque de outras linguagens, né, de outros idiomas, né, também, né? Muito, muito bacana, muito gostei dessa ideia, ainda mais artistas, né? É porque a arte une, né? A arte une também. É a confusão. Vamos confundir. Eu não vim para me explicar, eu vim para confundir. Mas você me deixa olhar para você aqui, né? Que tem que olhar para você de forma encantada. Vamos, Aline, porque senão só a Miriam que olha. Assim, a graça gera lucro, né? Você veja, você começou com uma pessoa te olhando, né, de forma afetuosa e terminou com mais outras duas aqui te olhando com afetividade. Afetividade é isso, quando, né, você pode multiplicar o que é de graça. Talvez seja isso no seu poema que eu entendi o sonho, né? Ele vem de graça e a gente, do de graça, do que achavam que não tinha nada lá, a gente multiplica através do afeto. Obrigada. Obrigada, artista. Eu nem tinha pensado nisso, mas tem essa profundidade, tá vendo? Para mim, acho que é isso. A arte, ela provoca justamente, acho que essas conexões que eu, como artista, não estava nem, acho que talvez, indo tão profundo, assim. Então... E olha que bonito, acho que eu nunca falei isso, eu como artista. Eu sempre falei eu como pesquisador, eu como meu biólogo, bem. como facilitador, mas eu como artista... Pega essa daí agora. Primeira vez, inédito, está gravado. Então, acho que que bom que todo mundo possa se sentir artista. Eu acho que eu tive essa liberdade também na minha vida, né? Não só eu tive o direito de sonhar garantido na minha infância e durante toda a minha vida, como em alguns momentos, talvez não, na escola ali, o direito de sonhar era tolhido, mas o direito de ser artista, acho que na minha vida, acho que foi depois de velho. Assim, na escola não tinha muito direito de ser artista, não. Eu acho que isso é bom também. É bom ter. Espero que todo mundo possa ter isso também. Acho que é um bom momento. Esse é um papo que obrigada por compartilhar e obrigada pela poesia também. Foi lindo te ouvir, mas acho que falar sobre arte mesmo é um papo que dá assim, horas de conversa, né, para desconstruir. Primeiro, assim, o que é arte, né? Porque do jeito que a gente é colocado na escola, quando a gente tem aula de artes na escola, né? Da onde eu venho tinha, mas era muito nesse lugar, assim, mais verticalizado e de arte como desenho, como pintura. Mas e as pessoas que não se expressam por desenho e pintura, sabe? Como que elas ficam? Então, eu acho que é igual o esporte também, né? Eu acho que o esporte também é uma forma de arte, que é isso, assim, alguns ali que são bons em futebol se destacam. Mas, poxa, eu estava falando com o Ebert esses dias, né? A gente estava conversando sobre isso. Quantas pessoas boas de polo aquático, de esgrima, de teatro e de outros temas, assim, que a gente, por não ter uma educação que abre esse espaço, né, que expande, que deixa a gente ser e viver e experimentar, né, eu acho que, sei lá, eu acho que eu ainda fico um pouco com inveja da grama do vizinho, assim, né, quando eu vou para a Suécia e vejo a galera tendo aula de marcenaria, tem um lado da minha criança, assim, interna, que ela fica assim, ei, eu também quero aula de marcenaria na escola pública, sabe? E, enfim, fiquei aí com essa provocação para a arte, assim, né? Acho que terrenos férteis, eu acho que talvez a arte seja um dos ingredientes. Nossa, acho que eu caí aqui e voltei. Você ressurgiu, né? Ressurgiu. Você sabe que eu estava pensando aqui, gente, aí talvez para direcionar aí também os até breves, né? Mas eu vou usar da minha arte, então. Tentar aqui olhar um pouco.
Eu sei que o poema toca quando ela tem a interpretação. Eu vou talvez só ter a petação, sem ser a inter, a pretação, a britadeira, a pretadeira, tá certo? Acho que no seu poema dá para fazer para cada frase um despretensão. Sonhar é de graça, né? Quem é que tem direito de saber que pode sonhar de graça? E quem é que tem sonhado de graça, né? E aí a gente está falando dessas economias, eu não estou falando de dinheiros só, mas também, né? Eu estou falando de utilização do planeta, eu estou falando de respeito, né? Quem disse que sonhar é de graça? Quem nos inspira, né, a dizer que sonhar é de graça? Né? Quem é que fala, não? Né? Quem são esses inspiradores, desde os educadores, inclusive dos profissionais da saúde, aqueles que ousam, nos momentos mais atrozes, né, de cuidados, falar, ele diz que sonhar é de graça. Né? De graça para quem? Para quem? Quem são esses quens? Que diversidade tem essas pessoas que não são consideradas como pessoas? Graça de quem ri, né? E todos riam. O rei está nu. Que quem fala isso é o bobo da corte na história, né? Porque assim, ninguém falava que o rei estava pelado, e aí o bobo da corte fala, o rei está nu. É o bobo, né? Graça de quem ri. Mas ri do bullying. Quando o bobo não é da corte, é só bobo mesmo, é um imbecil. Quantas imbecilidades aí que a gente vê, e vocês falaram aqui, se vocês me permitem, né, que os movimentos lutam tanto. Imagina, a gente está lutando por terra, né, por alimento, está lutando para ser reconhecido diante da sua identidade. Graça de menina que quer ver o espaço. Que são coisa grande, hein? Grande, tem que ser grande, tem que ser grande. Tem que ser grande, tem que ser muito grande. Né? Quais são, né? Esses sonhos malucos, né? Que quer ir para o espaço, eu acho bem doido. Mas eu falo doido com coração bom, viu? Não com coração ruim, tá? Sonho não é para ter de graça. Sonho é para ser graça. A afetividade não é para ter. A gente não exige afetividade de ninguém, ela vem de graça. E por isso, se vem de graça, ela é multiplicada. Você tem que amar seu pai e sua mãe. Tem que amar o seu irmão, tem que amar... Eu sei que eu falo para os meus afilhados, você tem que amar seus inimigos. Porque seus amigos já multiplicam a afetividade. A gente tem que amar os inimigos, a gente tem que amar, sim, esse senhor do condensado e do ânus dele. A gente tem que amar. Graça, o quê? Graça do menino que quer dançar, que é coletivo. Os coletivos, os movimentos, né, Aline? Os jovens, os movimentos coletivos. Sonho não é para ter de graça, sonho é para ser graça. Graça para quem sonha, graça para quem escuta o sonho, e quem não escuta, que vai ser o nosso voluntário aqui, para aqueles que não escutam. Né? Graça para quem vive o sonho, graça para o mundo que tem direito de sonhar, e liberdade para sonhar. Nós vamos estar falando de gente presa. Então, talvez essas libertações possam virar uma enquete, né?
a minha provocação aqui, se vocês me permitem, é que nós, aqui da Fábrica dos Sonhos, né, do Despretensão, nós possamos tornar esse poema do Ebert em indicadores e parâmetros para fazer uma enquete e soltar ainda, talvez, nesse período aí dessa semana. E para quem não nos viu agora e vai nos ver depois, participar, para escolher quais são os temas, os sonhares e as libertações a partir da voz do artista. A partir da voz do artista, que hoje, com todo respeito sempre, eu reverencio. Ubuntu. Só fiz porque a gente conversou, senão não teria feito. São vocês na poesia também, não é só eu. Muito bom. E... Ai, se cesse, né? Ai, se cesse. E aí, vamos dar Eu gosto. essa geral? Vamos fazer o check-out. Vocês fazem isso melhor que eu. Check-out. Vocês são os bons nesse trem aí. A gente faz esse check-out, sim. Vamos fazer. Podemos. Quer falar alguma coisa, amigo? Herbert veio para frente. Não. Eu tô esperando só você puxar o check-out maravilhosamente bem, como você sempre faz. Ai. Esse check-out aí é uma ferramenta bem bacana, né? Para quem não conhece, é essa forma da gente, quando está conversando com um grupo, né? Fazer essa colheita, né? Do que está ali brotando no coração das pessoas. Então, isso é muito bacana se você está com algum grupo, né? Se você dá alguma aula, se você está ali, né, facilitando algum processo, é bem bacana de você fazer esse check-out, né? Essa colheita, assim, de como que tá saindo. Do tipo assim, tô saindo da pousada agora, como é que, né? O que eu tô saindo? O que eu tô levando na minha mala de experiências, né? E de alegrias ou de coisas que mexeram comigo. Então, esse que é o movimento do nosso check-out. E aí, a gente pode trazer, né, o que ficou, o que vibrou no nosso coração desse primeiro encontro do Despretensão. Já tem algum coração querendo? Ou sou eu mesma? Oi. Eu vou. Tô aflorado aqui já, então acho que fico feliz de poder soltar meu artista no Despretensão. E tô com a expectativa desse ano de ser profundo, assim, tipo, que a gente consiga realmente mergulhar em temas e consiga seguir uma linha assim de temas bem interessantes nesses passados, presentes e futuros, nesses sonhos, liberdades, privações, e deixar de olhar muitas vezes pelo buraco da cela para poder olhar pelos campos lindos e verdes elíseos da vida sobre os processos que a gente for construir. Então, tô me sentindo bem. Como sempre, Despretensão na quarta-feira faz eu respirar. Então, obrigado de coração pela conversa. Passa a bola. As duas abriram e fecharam no mesmo tempo. Aqui, eu tô saindo super feliz, né? Assim, muito feliz mesmo, porque nesses outros quadrados aqui tem pessoas que eu amo muito e que eu admiro muito. Então, só de eu saber que eu vou encontrar com eles toda semana, que lógico a gente se fala a semana inteira, né? Mas que a gente vai conseguir se ver assim toda semana, para mim já é assim um alimento da minha alma, sabe? Independente, a gente podia estar falando de qualquer coisa, mas nunca é qualquer coisa quando a gente está junto. Então, né, quando a gente está junto, vem muita coisa do fundo do nosso coração, então eu fico muito feliz, porque para mim é esse alimento da alma mesmo. Eu estou vendo pessoas que eu amo e que eu admiro. Então, isso é muito importante, né, para mim, nesse momento, né, planetário. E aí eu me vejo empolgada, né, nessa situação de poder
me abrir para aprender, né, com outras pessoas e me inspirar com outras pessoas, e ao mesmo tempo ser essa ponte para que outras pessoas cheguem, né, e ampliando essa rede. Então, para mim, isso é aquela minha história de ser grande, sabe? Que tem que ser grande, porque é isso, né? Assim, eu quando penso, quando eu sonho, né, todas as minhas coisas nunca é só para mim. É sempre para um coletivo, né? Então eu fico muito feliz, porque aí eu vou conhecer vários coletivos, né? Eu vou poder trazer coletivos que eu conheço, e isso vai fortalecer outros e outros coletivos, e a gente vai indo nessa rede, né? Nesse esperançar, que eu estou muito nesse movimento, né? Desde o ano passado, mas principalmente esse ano, assim, que é isso. É o momento de fazer, tá? Com a picareta na mão mesmo, assim, não tem mais tempo, né? A gente tem que fazer. E se, né, não dá para encontrar no ao vivo, aí vamos aqui nesse online, vamos articulando, vamos movimentando, vamos fazendo. Então, eu fico muito, muito feliz. Estou saindo extremamente grata. Eu saio nesse lugar mágico, assim, sabe? Meio do vislumbre, assim, né? Tô muito feliz e honrada pela fábrica, né? Apesar de eu não ser a fábrica, mas é muito legal. O Despretensão já era uma pessoa que assistia sempre, assim. Então, eu tô muito feliz que agora a gente vai fazer isso juntos. E fiquei muito feliz de ocupar, né? Honro muito esse espaço aqui, de poder estar aqui com vocês hoje, né, e de vocês também falarem bem. Então, me sinto muito abraçada, né? Que nem a Aline falou, são pessoas que eu gosto muito, menos do Herbert, brincadeira. Acho que é isso, assim, a gente... São pessoas que eu gosto e quero conviver e aprender mais, assim, né? Que eu só fico assim, ó, ai, fala mais, tipo... Então, isso é bom, né? Isso é muito bom. O que é isso? É como você fica assim. Então quando você vê essa arvorezinha, você pensa em mim, assim, Exato. Você tá vendo, né, cara? Mas a gente tá romântico, que bom. É porque ele cuida de mim. A Paloma também tá romântica com você. Ela mandou aqui, ó. Vocês são lindos juntos. Qualquer dia vem Paloma também. Paloma agora tá famosa, gente. Ela foi pro MasterChef e tudo mais, entendeu? E a gente quer ver ela aqui também. Mas eu levo, acho que a vontade também de procurar esse do Chico. E saio com várias poesias dentro de mim, assim, né? Bem inspirada mesmo. Obrigada. Bom, eu vou falar que a Paloma me trouxe uma. Ela está aqui junto, né? Ela queria ficar aqui, tá bom? A gente precisa conversar na próxima reunião. E se eu me intrometer? E você viu que assim, ela não parou de mandar mensagem. É bom porque a gente tem bastante visualização da Paloma. Ela também gosta muito. Mas ela falou uma palavra aqui que eu gostaria de resgatar, porque fazer esse check-out para mim. E gostaria da escuta ativa de vocês para isso. Ela fala, eu não gosto dessa pessoa, não, e a gente estava falando desse atual gestor do executivo, mas desse modelo totalmente genocida que a gente está vivendo e que a gente está perpetuando em 2021, e a gente precisa olhar para isso de forma para que o sonho não seja uma ilusão, né? Que não seja algo que seja mais destrutivo ainda, né? Porque tem sonhos muito destrutivos, né? E ela traz uma palavra que é perverso, né? E perverso, me lembro que eu tinha uma professora de química que ela falou que a palavra per, né? O prefixo per para elemento químico. Eu estou falando mais ou menos, tá, gente? Me veio só na lembrança. É quando a massa total de um elemento, né? E que ele acaba se destruindo diante da própria capacidade dele, né? Então, é quando esse elemento químico já está tão... Não sei explicar quimicamente, mas estou falando a linguagem. Imagina assim, uma coisa que está tão cheia que vai explodir.
tá certo? Que se destrói por estar tão cheia de si mesmo, né? E o perverso é o... Trazendo essa ideia, e obviamente eu não estou sendo aqui, não estou trazendo a etimologia da palavra, mas estou brincando com essa palavra. O perverso é justamente aquele que a gente precisa amar mais, porque é ele que explode os versos, né? E a gente não pode explodir os versos. Quando eu falo amar, eu não estou falando gostar. Muitas vezes eu falo para algumas pessoas, eu gosto de você. Isso significa muito mais do que quando eu falo que eu amo. Então, a gente precisa saber como que a gente vai trabalhar as questões perversas. E aí eu faço meu check-out nisso, né? Acho que a gente precisa aqui trazer, ou proporcionar nessa fábrica, não é fabricar sonho de ninguém, né? É despretensiosamente ter um espaço, um museu, né, de grandes novidades, onde as pessoas possam, de fato, não destruir sonhos e nem produzir sonhos, mas possa ser um espaço de afeto e diversos para todos, né? E nesse meu transbordar, eu fico nesse esperançar. Obrigada por vocês me concederem estar com vocês. Obrigado, Carol. E que venha a emoção, que venha a ação, que venha a transformação. Lá no Instituto Elos a gente fala muito isso, a gente só conhece alguém quando a gente trabalha com ela e faz alguma coisa junto. Eu fico muito feliz de fazer isso com vocês também. E para fechar, né, além das lágrimas da Carol ali, antes que entre em curto-circuito tudo ali. É que entope o nariz depois, entope o nariz. Eu separei aqui um vídeo do Rolando Boldrin, né, na TV Cultura, que ele fala sobre o Ice Cesse, que também é uma poesia, né, que a Carol trouxe no começo. Então, vou terminar com isso aqui, então. Eu vou deixar aqui para a gente ver. Pode ser? Vamos lá, então. Vocês falam para mim se está com áudio aí. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, né? Se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, e se pro céu nós dois subisse. Mas, porém, se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse, para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o puxo do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem.